Oi gente, estamos no quarto vídeo da análise do Salmo 23 e particularmente este é o mais importante para mim. Ele tem um diferencial porque ele realmente mexe muito com a minha vida. Eu espero que isso faça um diferencial para você também. Na tela. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que é o vale da sombra da morte? Na Bíblia são conhecidos alguns vales. Por exemplo, anotei aqui para vocês. O vale de Rinom é conhecido porque era o lugar onde os pais sacrificavam seus filhos ao deus Moleque. O vale de Monturo era onde eram jogados os corpos dos indigentes ou aqueles que a lei mandava matar. Mas o vale da sombra da morte, mencionado aqui pelo rei Davi no Salmo 23, versículo 4, era o lugar onde as pessoas leprosas eram colocadas. Em determinado estágio da doença, quando a medicina da época não conseguia mais tratá-los, eles simplesmente eram colocados neste lugar, que era chamado Vale da Sombra da Morte. E ali, os menos doentes cuidavam dos mais doentes até que morressem e aí o ciclo se continuava. Na verdade, era a última moradia dos leprosos. Quem entrasse no Vale da Sombra da Morte não saía de jeito nenhum, simplesmente estava a passos largos ao caminho da morte. E o salmista Davi, rei de Israel, ele teve com tudo que viveu e quando ele escreveu este salmo, que é uma verdadeira poesia, ele se despiu de todo o seu reinado e se viu como uma ovelha, como um homem frágil, carente, mortal, como qualquer outro homem. E ele disse numa outra tradução que eu tenho aqui, quando eu tiver de passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Veja, ele não disse se eu tiver que passar, quando eu tiver que passar. Gente, isso aqui mexe muito comigo, sabe por quê? Porque ele retrata de fato o que é a nossa vida e de fato o que é o Evangelho. E é muito fácil vir aqui falar para vocês que vai dar tudo certo, né? Hoje é segunda-feira, a semana está começando e essa semana vai ser uma bênção para você, vai ser de prosperidade, de felicidade, de alegria, de harmonia, um monte de coisas, né? Me virar aqui tipo um coaching para falar para vocês sobre as coisas boas que podem acontecer na sua vida. A gente não quer falar da morte, a gente não quer porque é um assunto que causa uma certa repulsa. No entanto, é uma realidade da vida, mas como é que nós vamos passar por isso? Isso é o mais importante, né? E aqui nós evidenciamos aquilo que nós falamos lá no primeiro vídeo, que é o versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa segunda oração no sentido de nada sentirei falta. Mesmo que eu passe pelas maiores atribulações, inclusive a sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E neste texto agora, dizendo, quando eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, quando chegar a minha vez e não tiver como, eu não tiver mais volta, ninguém puder fazer nada por mim, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Isso pode parecer aflitivo, mas lá mais no final, a gente vai ver no vídeo da manhã e depois da manhã para a gente encerrar, que na realidade Deus nos promete a vida eterna. E se você estiver passando por esse momento difícil, ou alguém da sua família passando por esse momento, né, da morte, de chegar ao fim dessa vida aqui, tenha a esperança da vida eterna. No final do texto lá do Salmo 23, o salmista Davi diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a nossa realidade. E quando a gente tiver que passar por este momento de dor, pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, mesmo assim, porque o Senhor, o nosso pastor, está conosco. Então eu quero que você tenha essa visão macro do que é realmente o Evangelho, que você pode passar por qualquer dificuldade, não importa se você tem o Senhor como seu pastor, ainda que você tenha que enfrentar a morte, não tem problema, você vai passar com Ele ao seu lado e ter a garantia da vida eterna. O salmista estava tão convicto da sua relação com Deus que ele, se fazendo de ovelha, se comparando nessa metáfora como uma ovelha, e Deus como seu pastor, ele estava disposto a viver, a passar por desertos, sendo que ele teria o refrigério, a passar inclusive pelo vale da sombra da morte, mesmo assim sem temer, porque ele sabia qual era o destino dele.
Na segunda parte do salmo, do versículo, diz: a tua vara e teu cajado me consolam. Vara e cajado eram duas ferramentas que o pastor utilizava para poder ali conduzir o rebanho, também para proteger o rebanho. Na verdade, essas ferramentas falam de proteção. A vara era um pequeno pedaço de pau, enquanto o cajado era um mais longo com um gancho na ponta. A vara servia para repelir ali os agressores, né, os predadores das ovelhas, e o cajado servia para aproximar as ovelhas, aquelas que se enroscavam em alguma vegetação, em uma cerca, enfim, puxava a ovelha para perto de si. Deus, o nosso pastor, ele faz assim também. Ele repele os nossos agressores ao mesmo tempo que muitas vezes nos castiga, né? A Bíblia diz que Deus castiga aquele que os ama, justamente para nos disciplinar. Para encerrar, certa vez um grupo de turistas estava numa determinada região lá de Israel e vendo lá na área rural um pastor de ovelha conduzindo um rebanho. E de repente o pastor pegou uma ovelhinha, segurou e começou a bater na sua perninha e chegou a quebrar a perninha da ovelha. Então as pessoas ficaram assustadas, alguns já começando a criticar aquele homem, porque, né, violência contra os animais e tal, até que o guia turístico resolveu perguntar o que é que tinha acontecido, o porquê daquela atitude. E o pastor então explicou: essa ovelha é muito rebelde, ela sempre se perde do grupo, está sempre extraviada, eu tenho que ir atrás dela, então essa é a maneira que eu utilizei para mantê-la no caminho. Deus às vezes nos castiga, nos quebra uma perna, um braço. Deus age com a sua sabedoria, com a sua onisciência para nos manter no caminho. É por isso que o salmista Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A disciplina de Deus nos consola e nos mantém no caminho. Vamos ler então agora com toda essa reflexão. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Espero que este texto, essa reflexão tenha abençoado a sua vida. Se foi relevante para você, por favor, copia o link, manda para os seus amigos, cola no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, do trabalho, porque assim nós estaremos abençoando muitas vidas, porque este é o meu propósito aqui. Espero você no vídeo de amanhã. Já estamos encerrando a nossa série. E obrigado por você estar aqui comigo. Deus te abençoe e uma ótima semana para você.